Trilhas da Democracia de hoje dá continuidade à discussão iniciada na semana passada sobre o movimento estudantil nos anos 1970, recebendo uma das grandes lideranças do Diretório Central dos Estudantes Livre da Universidade de São Paulo, Alexandre Vanuc Leme, a socióloga, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, ex-diretora do escritório da OIT no Brasil, ex-diretora de Desenvolvimento Social da CEPAL, Laís Abramo. Laís, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia, esse espaço de discussão e defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Laís. Muito obrigada, Marco, e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Laís, na semana passada, nós entrevistamos Maria do Rosário Caetano, Michel Zaidan Filho, que trataram do movimento estudantil na UNB, na Universidade de Brasília, nesse biênio de 1976-1977. E eu gostaria de te pedir que fizesse duas comparações, né? Duas analogias, sabendo da dificuldade do trabalho de comparar, né? Em primeiro lugar, eu repito uma pergunta que eu fiz no programa passado, que é sobre as diferenças existentes entre o movimento estudantil na década de 1960 e na década de 1970. E, em segundo lugar, quais as continuidades e rupturas, quais as analogias existentes, mas quais as diferenças existentes entre esse pujante movimento estudantil que se reorganiza na Universidade de São Paulo, mas também na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e na Universidade de Brasília. Por favor, Laís. Bom, realmente uma dupla pergunta bastante complexa. Eu vou começar pela primeira. Eu acho que nós, né, o meu grupo, que participou ativamente da reorganização do movimento estudantil nos anos 70, eu entrei na USP em 72, saí em 78, nós nos autodenominamos a geração 77, né? E a gente sempre faz essa comparação, sempre fez, né? E refletiu muito sobre isso na época, sobre exatamente as diferenças com a geração 68, que era a geração que nos antecedia. E tínhamos uma ideia, que, aliás, é muito interessante, eu estive também no lançamento, estou morando em Brasília agora, do livro da UNB, e vi que havia uma ideia muito parecida, de que a sensação de que, de alguma maneira, na história do movimento estudantil e na história das lutas democráticas do país, a geração 77 ficou meio obscurecida pela geração 68, que aparece como uma geração muito mais heróica, né? Eu acho que a grande diferença é que a geração 68 é dos anos 60, mas estamos pegando aqui depois da ditadura, né, que era a nossa referência principal, com grandes líderes como José Dirceu, Luiz Travassos, Vladimir Palmeira e muitos outros. Ela foi a geração, quer dizer, o movimento estudantil de 68, ele é, de alguma maneira, o último movimento de massas, já dentro da ditadura, né, que havia sido instaurada em 64, mas antes do grande endurecimento da ditadura provocado pelo ato institucional número 5. Então, foi uma geração muito importante que colocou a questão da luta contra a ditadura nas ruas, pela reforma universitária, mas que, infelizmente, foi, digamos, derrotada naquela conjuntura pelo acirramento da repressão à ditadura, né? Eu e a minha geração, né, a gente entra na USP no movimento que a gente chamava do fundo do poço, o momento 72, da repressão mais dura, onde você tinha tido os professores que tinham sido lutados junto com os estudantes pela reforma universitária de 68, tinham sido aposentados, né, da USP, como Fernando Henrique Cardoso, Ottaviani, Florestan Fernandes,
ou seja, tinham sido expulsos da universidade, na verdade, esse eufemismo da aposentadoria era o que era utilizado, e não podiam entrar no campus. Nós tentamos, nos anos seguintes, muitas vezes, convidá-los para fazerem palestras, inauguração de Semana do Calouro, Semana do Sociólogo, etc., mas eles não podiam entrar na USP. Então, o nosso papel foi reconstruir todas as entidades estudantis fechadas, né? Desde a UNE, evidentemente, também a grande derrota foi a prisão dos estudantes do Congresso de Biúna, no final de 68, muitos dos quais só saíram do Brasil trocados pelos embaixadores da época, né, o que aconteceu. Outros passaram anos na cadeia, outros foram assassinados, etc. Então, a nossa missão era reconstruir esse movimento. As entidades as únicas entidades que permaneciam existentes na USP eram os centros acadêmicos. E essa foi uma diferença entre a USP e outras universidades, nas quais, inclusive, os centros acadêmicos foram fechados e foram criados diretórios acadêmicos controlados pelas autoridades universitárias. Então, nós tínhamos, e aqui estou falando muito pelo grupo com o qual eu mais me identifico, né? Bom, a gente foi refazendo, né, a tendência que ganhou as duas primeiras eleições para o DCE livre da USP, reconstruído em 76, nós tínhamos uma visão muito clara que a nossa missão era reconstruir o movimento estudantil que estava realmente muito destruído. A geração de 68 era uma referência muito importante para a gente, né? Eram a gente sentia como os nossos irmãos mais velhos, que tinham sido um enorme exemplo de luta para os estudantes e para toda a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, nós sentíamos que nós tínhamos que reconstruir o movimento em outras bases, em parte por causa das condições da época, né, que dificultavam muito manifestações e expressões mais amplas, mas também porque nós queríamos reconstituir um movimento que fosse, digamos, mais enraizado nas bases, não do que o de 68 não fosse, não é isso, mas nós tínhamos, por exemplo, coisas como não definíamos presidentes nas chapas que concorriam aos centros acadêmicos, nem depois no DCE, não havia presidente, havia um diretório colegiado, né? Isso é um dos exemplos pelos quais... E isso era uma forma, evidentemente, de nos defender da repressão, de não ter uma cabeça, duas cabeças, mas também era uma crença no movimento mais coletivo. Então, eu acho que essa é uma diferença importante, e aí, isso é pela história, não é nem o nosso mérito, né? Mas nós fomos a geração que partimos do fundo do poço e fomos conquistando progressivamente espaços, né? A primeira grande manifestação, que eu vivenciei, a primeira foi em 72, que foi a luta contra o plebiscito contra o ensino pago, né? Que era o ministro da Educação era o coronel Jarbas Passarinho, que queria instituir o ensino pago, dizendo que a USP era um antro de uma aliança entre ricos e comunistas, queria instituir o ensino pago, e o Conselho de Centros Acadêmicos, na época, organizou esse plebiscito, em que 95% das pessoas que se manifestaram contra o ensino pago. E o segundo momento foi a missa do Alexandre, né? A reação que houve fortíssima dos estudantes da USP contra o assassinato do nosso querido colega Alexandre Van Quileme, que era um estudante de geologia, um brilhante, super integrado. Naquele momento se sucediam assassinatos políticos, apesar da censura à imprensa, nós víamos todo momento nos noticiários dizendo perigoso terrorista baleado num tiroteio, ou que tentava fugir, ou, no caso do Alexandre, disseram que ele foi atropelado por um caminhão quando ele tentava fugir. Nós sabíamos que era mentira, e isso era extremamente opressivo, porque era a sensação de que era a repressão destruindo as organizações de esquerda que haviam optado pela luta armada naquele momento, mas o Alexandre era uma pessoa que estava na USP, era conhecido, então, nesse momento, foi um momento de muita disjuntiva, no qual a gente não sabia o que fazer, quando recebeu a notícia do assassinato do Alexandre, a confirmação, né, do assassinato, mas aí houve um movimento muito espontâneo, em parte, também muito, muito impulsionado por nós, que decretou luta oficial na universidade, e o ato de enorme coragem do Dom Paulo Evaristo Arnes de celebrar a missa na Catedral da Sé, um dia antes do 9º aniversário do golpe de 64. Né? E daí a gente foi avançando.
Laís, nós voltaremos a falar do assassinato, né, sob tortura do Alexandre Vanucci, do Vlado Herzog também, mas eu gostaria de te perguntar se não teria havido, na verdade, a construção de um senso comum, né, um senso comum até com a contribuição da academia, da universidade, em torno da ideia de que os anos 60 foram os anos do movimento estudantil e toda a romantização em torno da passeata dos 100 mil, por um lado, e, por outro lado, os anos 70 como os anos de ressurgimento do movimento operário, com as greves do ABC, quando, na verdade, em 68 ocorreram duas grandes greves em Osasco e Contagem, e, da mesma maneira, nos anos 70 ocorreu toda essa mobilização que você descreve aí em várias universidades do Brasil do movimento estudantil. Não te parece ter havido uma espécie de cristalização das décadas e associação a um movimento e a outro? Concordo totalmente com o que você falou. Da mesma maneira que a passeata do 100 mil foi, digamos, esse momento de auge da resistência à ditadura antes do AI-5, as greves de Osasco e Contagem também marcaram, né, são importantíssimas. E na década de 70, é verdade, no final da década, quando eclode o movimento, as greves de 78 em São Bernardo, e no ciclo grevista de 78 a 80, é o momento em que o movimento operário volta à cena pública depois também de 10 anos de ausência, justamente porque as greves de Osasco e Contagem foram em 68. Mas não dá para entender, inclusive, esse ressurgimento do movimento operário sem entender também o processo de reorganização do que a gente chamava na época dos outros setores da sociedade, nos quais o movimento estudantil, não apenas porque havia o movimento dos artistas, o movimento dos profissionais de diversas áreas, mas o movimento estudantil teve um papel importantíssimo, e é o primeiro movimento que sai às ruas, justamente no dia 5 de maio de 1977, né, as ruas do centro da cidade, recuperando o espaço de manifestação política durante tantos anos absolutamente cerceado. Então, eu acho que é uma visão, concordo com você, uma categorização reducionista. A gente tem que entender a dinâmica dos movimentos sociais e a sua inter-relação. Inclusive, bom, eu fiz a minha tese de mestrado justamente sobre a eclosão das greves de 72 em São Bernardo, e nas entrevistas que eu fiz, na pesquisa que eu fiz, os operários, que foram os protagonistas daquele movimento, me falavam de como o movimento estudantil, o clima criado pelas manifestações estudantis, chegavam até as fábricas e ajudavam, inclusive, a impulsionar o movimento de resistência dos trabalhadores. Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão muito mais integrada, entendendo o papel desses diversos setores da sociedade nesse processo de reorganização e de luta contra a ditadura. Laís, nós precisamos fazer um intervalo e o Trilhas da Democracia volta em instantes. Trilhas da Democracia está de volta, entrevistando hoje a socióloga, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, Laís Abramo. Laís, esse programa está sendo gravado na manhã do dia 11 de agosto. Nesse momento ocorre a manifestação em defesa do Estado de Direito Democrático, no Largo de São Francisco. Aqui no Recife, o ato acontecerá na parte da tarde, às 15 horas, em frente ao ginásio pernambucano. E eu gostaria exatamente de tratar de cartas, das cartas de 11 de agosto, de 8 de agosto de 1977, a famosa carta lida nas Arcádias da Faculdade de Direito, pelo jurista Gofredo da Silva Teles, mas também de uma outra carta, né, que
da mesma maneira que o movimento estudantil de 77 acabou não tendo a devida relevância ou não tendo a devida recuperação histórica, né? Que foi a carta que vocês elaboraram e distribuíram no ato de 5 de maio de 1977. Nesse momento estão passando imagens daquele momento, né? Que foi, né, a primeira passeata, né, depois, a grande passeata, a grande mobilização depois de 68, né? Em que vocês elaboraram e leram e distribuíram a carta Hoje Consente Quem Cala, né? Isso 3 meses antes da famosa carta de 8 de agosto, lida por Goffredo Teles. Eu gostaria, Laís, de fazer a leitura da conclamação que vocês fizeram, né, o desfecho da carta, né, conclamação, a defesa de 4 bandeiras. 1. Fim às torturas, prisões e perseguições políticas. 2. Libertação imediata dos companheiros presos. 3. Anistia ampla e restrita a todos os presos banidos e exilados políticos. E 4. Pelas liberdades democráticas. Eu gostaria de te perguntar, Laís, como se deu a construção, a elaboração dessa carta, o consenso, né? O movimento estudantil vive de correntes, né? E como é que foi construído um consenso entre essas correntes na elaboração dessa carta? E te pediria também para dizer qual a relação vocês tiveram, como é que vocês se relacionaram com a carta lida em 8 de agosto pelo Goffredo Teles. De alguma maneira, vocês foram chamados também a participar da elaboração? Como vocês se relacionaram, enfim, com a carta de agosto de 1977? Por favor, Laís. Bom, Marco, olha, é um privilégio, né? A gente está podendo falar disso neste dia, justamente, que eu acho que vai ser outro dia que vai ficar marcado na história da luta pela democracia e a defesa do Estado de Direito no Brasil. Bom, primeiro, só uma pequena anotação. A manifestação no Largo São Francisco, ela foi a primeira vez que os estudantes retomaram as ruas como espaço de manifestação pública no centro da cidade. Mas teve uma importância central. Mas tinha havido um antecedente, uns meses antes, quando a gente queria fazer uma manifestação na frente da Secretaria do MEC, no Largo do Aroche, e o coronel Erasmo Dias, que era o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, fechou todas as saídas viárias do campus. Era impossível sair do campus da USP. Então, frente a isso, o que a gente fazia sempre na época, a ditadura impedia, a gente tentava encontrar uma maneira de superar esse impedimento. E saímos e fomos até o Largo de Pinheiros, né? E também tinham havido antes outras grandes manifestações, como a missa em protesto à morte do Alexandre, Vanuc Leme, do Vlado Herzog, mas isso no ambiente da igreja, que era um ambiente mais protegido, porque a gente não havia condições políticas para sair às ruas. Então, efetivamente, o ato público no Largo São Francisco e a passeata no centro da cidade, no dia 5 de maio de 77, foi um marco fundamental. Como foi elaborada a carta e como que a gente chegou a essas palavras de ordem? Eu acho que isso mostra também essa dinâmica bastante democrática do movimento estudantil da época. Ele era, como você diz, nós que nos considerávamos, né, éramos as lideranças do movimento estudantil no momento, a gente se organizava em diversas tendências, havia muito debate político nas assembleias, nas reuniões abertas, nas reuniões dos centros acadêmicos, nas eleições, diversas formas que as pessoas entendiam de como a gente devia lutar contra a ditadura, que era um tema central das nossas lutas, mas também pelo ensino público gratuito para todos, pela função social da universidade, pelas melhores condições de ensino, que eram um pouco as nossas bandeiras da época. Havia visões diferentes, mas havia
um objetivo comum, né, que era a reorganização do movimento estudantil, a reconquista, a reconstrução das nossas entidades livres e a luta contra a ditadura. Então, isso nos unificava. Isso é muito interessante, porque, inclusive, criou um ambiente de muita fraternidade entre essas lideranças, que persiste até hoje, né? Isso é muito, muito, muito legal, muito bonito. Para chegar a essas palavras de ordem, e se você vê um pouquinho antes da conclamação, né, das palavras de ordem, se diz que nós estávamos unificados sobre essas únicas bandeiras, porque houve, por exemplo, uma discussão, eu era da Refazendo, que era a diretoria do DCE Livre da USP, mas haviam outras tendências no movimento estudantil que queriam que a palavra de ordem fosse abaixo a ditadura, e não pelas liberdades democráticas. E nós discutimos muito, né? E nós, que éramos a diretoria do DCE, achávamos, a gente era totalmente a favor de abaixo a ditadura, mas achava que não havia condições políticas para isso. Então, aí houve essa unificação em torno das liberdades democráticas, que, no fundo, era basicamente a mesma coisa, né? A carta foi elaborada por dois queridos colegas, assim, houve muita discussão, mas foram dois que deram redação final, que é o Luizito, da ECA, eu não me lembro do sobrenome dele, e a Beate Biriçá, né? E virou realmente digamos, uma bandeira que nos identificava muito. E aí, ontem eu li, né? Reli a Hoje Consciente Quem Cala, reli a carta do Goffredo e também a carta que hoje se divulga, né, que já tem quase, não sei se já chegamos a 1 milhão de assinaturas. E existe uma coisa... Passou de 900 mil assinaturas. Isso que eu vi hoje de manhã. Então, tem uma coisa comum, por exemplo, a carta, Hoje Consciente Quem Cala, se a gente for pegar as ideias centrais, ela começa dizendo basta de prisões, basta de tortura, basta de mortes, como as do Vladimir Herzog, do Alexandre, do Manuel Feofilho, um operário, não queremos mais aleijados heróis como Manuel da Conceição, né? E diz, hoje não suportamos mais as correntes, queremos falar contra os que nos oprimem, né? Então, é um basta justamente a essa constante violação dos direitos humanos e constante violação à liberdade de organização e expressão que caracteriza a ditadura, né? E essa ideia do basta... Mas também, Laís, um basta à caristia, um basta ao rosto salarial, ou seja, essa dimensão que a gente poderia chamar hoje dos direitos sociais e trabalhistas, ela está presente na carta. Exatamente, está presente na carta, e ela deslegitima a versão da ditadura de que os estudantes e operários que tinham sido presos 4 dias antes do 1º de maio eram terroristas, subversivos, né? Tem uma questão de deslegitimar o discurso da ditadura, que também era nosso embate permanente. Essa é a mesma ideia, basicamente, em outros termos, da carta do 11 de agosto, do Goffredo da Silva Teles, que é um basta, que é a defesa do Estado de Direito. A gente fala em liberdades democráticas, lá na carta fala Estado de Direito, e eu entendo que a carta que hoje está sendo divulgada tem o mesmo sentido. Primeiro fala Estado de Direito sempre, né, dialogando com a Carta de 77, e também é um basta, né? Então, eu acho que tudo isso mostra... A diferença, Laís, que na carta do Goffredo se dizia Estado de Direito já, e agora Estado de Direito sempre. Exato. E tem uma outra grande diferença. A do Goffredo era a carta aos brasileiros, e a de hoje é a carta às brasileiras e brasileiros. Eu acho que isso não é um simples recurso de linguagem. Isso mostra a importância da agenda de gênero, né, dos movimentos feministas que se desenvolveram ao longo do tempo. Agora, eu acho que tem um outro elemento que eu queria destacar de 77, é que, como a gente caracterizou, aquela foi um momento de uma inflexão, né, de uma inflexão provocada também, um momento de um acirramento da crise de legitimidade da ditadura militar, que tinha tido o seu ápice no pacote de abril, que foi o fechamento do Congresso em abril de 77,
né, para garantir a maioria no colégio eleitoral, que terminou por eleger o Figueiredo, né, por manter a sucessão dos ditadores que eram eleitos no Congresso Nacional. Então, eu acho que isso, e aonde se confluem justamente todo esse processo de pequenas lutas, né, que foram gerados ao longo da década. Por isso, 77 não é um raio num dia de céu azul. Ele é um momento de inflexão, é um momento em que o movimento dá um enorme salto de qualidade, assim como as greves de 78 em São Bernardo, mas que é produto também de um trabalho constante de resistência, de organização, durante muitos anos, né? Só que, nesse momento, o movimento surpreendeu a própria liderança. Nós ficamos surpresos com a adesão ao movimento naquele momento, porque justamente é o salto de qualidade, né? A gente falava o lento acúmulo, que é um momento, dá um salto de qualidade. É o que aconteceu em 77, eu acho que aconteceu em 78 com o movimento operário e sindical, espero que seja o que aconteça hoje também, né? Porque, evidentemente, não é hoje que começa a resistência a toda enfim, a toda a situação que estamos vivendo hoje, que acho que a gente ainda vai falar mais um pouco. Laís, muito rapidamente, na Folha de São Paulo de hoje, 11 de agosto, né, quando esse programa está sendo gravado, há uma entrevista com José Carlos Dias, em que ele relata como surgiu a ideia, né, da carta lida por Gofredo em 8 de agosto, a escolha do nome do Gofredo para fazer a leitura, né? Eu só gostaria que você dissesse, houve algum tipo de interlocução entre os redatores da carta, a organização do dia 8 de agosto de 77 e o movimento estudantil, o DCE Livre? Olha, aí talvez minha memória me falhe nesse momento, mas que eu me lembre, não houve uma interlocução direta. Nós, como DCE, não participamos da elaboração da carta, mas eu teria que verificar com os outros colegas se foi isso mesmo. Mas o pessoal do Centro 11 de Agosto, que era um centro acadêmico muito importante, certamente teve alguma interlocução, não necessariamente na elaboração da carta. Agora, independentemente disso, você fez a pergunta, não tinha respondido, isso, para nós, foi algo muito importante. Porque havia muita relação do movimento estudantil com o que a gente chamava os outros setores da sociedade. E o 11 de agosto era muito importante, porque aí estavam também os advogados que defendiam os presos políticos, que defendiam os estudantes quando eles eram presos, né? Nós tínhamos a aliança com os advogados, com os jornalistas, porque no momento de alta censura era muito importante conversar com jornalistas para ver se a gente conseguia ter mais informação, né, sobre os movimentos da repressão, sobre as lutas internas. Então, já havia nesse momento, principalmente depois da Missa do Vlado, em que foi um grande encontro desses setores da sociedade que estavam lutando contra a ditadura, havia muita identidade. Claro que eram dinâmicas distintas, né? Mas, evidentemente, essa leitura da carta pelo professor Gofredo da Silva Teles foi um marco em que nós consideramos muito importante nesse momento de acúmulo em que o movimento estudantil, de alguma maneira, abriu essas portas, mas ele não estava sozinho nessa luta, né? E cada vez mais foram se integrando esses setores. Laís, nós precisamos fazer um outro intervalo e o Trilhas volta em instantes. O Trilhas da Democracia está de volta, entrevistando hoje a socióloga, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e uma das principais lideranças do Diretório Central dos Estudantes Livre da Universidade de São Paulo, Laís Abramo. Laís, eu queria agora falar sobre a repressão, né? E o episódio que entrou tristemente para a história
de 22 de setembro de 1977, que foi a invasão do campus da PUC de São Paulo, por forças policiais chefiadas diretamente pelo coronel Erasmo Dias. Nesse momento, passam imagens daquele fatídico dia, e também do fichário do DOPS, com a relação de presos, com as suas fotos, divididas por departamentos, divididas por áreas. E a pergunta inicial, Laís, é se vocês tinham a noção de que a repressão poderia agir da maneira como agiu. Quer dizer, existem matérias, de jornal do dia seguinte falando de 1.000 pessoas presas. Eu cheguei a ver uma outra com 2.000 pessoas presas, mas, de toda forma, foi uma quantidade impressionante, de prisões ocorridas naquele momento. Então, a minha questão é, depois dos atos que você já citou nesse nosso diálogo, os atos acontecidos na Praça da Sé, nas missas realizadas em memória do Alexandre Vanucci, do Vlado Herzog, depois disso, da passeata de 5 de maio de 77, vocês tinham essa dimensão de que a ditadura poderia agir daquela maneira, de uma maneira tão repressiva como agiu no dia 22 de setembro? 22 de setembro de 77 foi o congresso, o equivalente do congresso de Biúna para vocês? Que boa pergunta, que boa comparação. Olha, eu diria sim e não. A ideia de se a gente tinha ou não tinha ideia do nível da repressão daquele dia. E eu acho que, além desse número absurdo de prisões, por exemplo, desse fichário do DOPS, só das Ciências Sociais da USP, que era onde eu estudava, tem, acho que mais de 150 estudantes que foram presos, e a gente vê as fotos, a gente tinha entre 18 e 23 anos, éramos saindo da adolescência, na verdade, na plena juventude, mas enfim. Desculpa, eram subversivos a foto a página que eu selecionei, eram subversivos muito angelicais. Perigosos terroristas subversivos, enfim. Mas, além disso, teve o episódio das meninas queimadas. Por quê? Porque o coronel Erasmo Dias não apenas entrou com toda a violência possível, como jogando umas bombas que queimaram de maneira dramática algumas colegas que ficaram... Bom, se dizia na época que eram bombas de fósforo que tinham um componente parecido com o napalm, que era usado na Guerra do Vietnã. Isso também tem várias reportagens mostrando, inclusive, as queimaduras das meninas, um negócio horroroso. Então, por que eu disse sim e não? Porque a minha geração, eu falei, eu entrei em 72, saí em 78. Mas, por exemplo, a minha irmã, 4 anos mais nova do que eu, tinha entrado na universidade em 77 e ela foi presa. É uma das que tem a foto dela lá. Bastante angelical, como você diz, eu não fui presa porque, já vou contar por quê, nesse dia. Mas, enfim, sim e não, porque essa minha geração conviveu com a repressão o tempo inteiro. O tempo inteiro, a gente dizia, brincava, na época, que como que a gente passava rapidamente da luta contra o bebedouro, que não tinha água, que não funcionava no corredor dos barracos das redes sociais, para a denúncia da ditadura. Porque as coisas estavam muito relacionadas. Exatamente porque eram tão estreitos os espaços pelos quais a gente podia se mover, qualquer coisa, reivindicando melhoria da qualidade de ensino, querendo passar um filme num cineclube, convidar o Florestan Fernandes para fazer uma palestra na universidade, qualquer coisa a gente se defrontava com a repressão. Então, o movimento, nesse sentido, era muito politizado. Era muito politizado porque a relação entre a gente chamava das questões específicas dos estudantes, melhoria da qualidade de ensino, se confrontava muito rapidamente com
a luta contra a ditadura. No caso da USP, teve... bom, no ano anterior ao que eu entrei, colegas foram presos dentro da sala de aula. A UBAN, Polícia Política da época, entrou na sala de aula, um estudante fazendo uma prova foi preso, né? Teve a missa do Alexandre. Em 74, a gente criou o Comitê de Defesa dos Presos Políticos, porque foi também um momento em que mais de 40 estudantes da USP foram presos, e a gente tentava, por todas as maneiras, denunciar, romper a censura. Depois teve a missa do Vlado, outro assassinato brutal, né? Em 77, o que aconteceu é que nós estávamos tentando fazer o terceiro Encontro Nacional dos Estudantes, cujo objetivo era reconstruir a UNE. Criar uma comissão para a UNE para chamar eleições para a UNE, que finalmente foram realizadas em 79. E aí, houve várias tentativas, uma delas também, com muita repressão, foi feita em junho de 77, em Belo Horizonte, em que estudantes de todo o Brasil foram para Belo Horizonte, foram parados nas estradas, presos, a liderança estudantil se reuniu na Faculdade de Medicina da UFMG, foram todos presos, a polícia nas ruas de Belo Horizonte, prendendo todo mundo, também foi um momento muito repressivo, e não conseguimos realizar. E aí depois, a tentativa era realizar em São Paulo, em setembro, e o coronel Erasmo Dias dizia que ele jurava que os estudantes não conseguiriam fazer o Encontro Nacional dos Estudantes. Então, foram várias tentativas. Tentamos um dia na Faculdade de Medicina da USP, lá da doutora Arnaldo, ela foi cercada pela polícia, vários estudantes presos, até que, no dia 22, conseguimos realizar o terceiro Encontro Nacional dos Estudantes na PUC de São Paulo, usando um artifício, né? Eu estava aí nesse momento, enquanto se realizava uma assembleia no Salão Beta, no primeiro andar da PUC, os representantes dos DCEs de todo o Brasil se reuniram numa sala de aula. Um dos nossos colegas do Rio Grande do Sul, a gente estava sentado como alunos e o colega como professor, fingindo que era professor. E rapidamente, né, nesse momento, a gente sabia que o fundamental era a gente criar a Comissão ProUni de maneira democrática, e rapidamente nós realizamos o terceiro Encontro Nacional dos Estudantes com esse objetivo explícito. E, a partir daí, isso, a faculdade cheia de, que a gente chamava de tiras, né, policiais disfarçados, e rapidamente aí saímos, levando, eu particularmente levei colegas de 3 DCEs, de Minas, Rio Grande do Sul e Rio, tiramos do recinto, porque e embaixo, na reunião aberta do Salão Beta, foi anunciado por um colega que o terceiro encontro tinha sido realizado. Nesse momento, o Erasmo ficou fora de si, né? E aí houve essa convocação do ato público para comunicar aos estudantes que o terceiro ano tinha sido realizado, que a Comissão ProUni tinha sido criada, e quando estavam os estudantes reunidos na PUC, veio a repressão violentíssima. Então, realmente, aí foi inesperado o grau de violência da repressão, mas a convivência com a repressão era permanente na nossa atuação. Por que não é o Congresso da UNE, de Ibiúna? Ou seja, é no sentido da magnitude da repressão, mas não é porque o Congresso, no Congresso de Ibiúna, as pessoas ficaram presas por muito mais tempo. Muitas delas só saíram da cadeia ou com anistia ou sendo trocadas pelos embaixadores no começo dos anos 70. E, na verdade, aí você não o movimento estudantil não se retrai a partir daí, pelo contrário, ele continua se organizando, as uniões estaduais dos estudantes, a UNE, etc., mas cada vez mais integrado com outras lutas, como a luta pela anistia, né? Também em 77 teve a SBPC de 77 na PUC, né? Em julho, porque tinha sido proibida de ser realizada em Fortaleza, acho que era que estava marcado, e a PUC de São Paulo, a reitora, Nadir, que era excelente, uma reitora muito combativa também. Então, eu não diria que o Congresso de Ibiúna, nesse sentido, pela magnitude da repressão, você poderia fazer essa analogia.
mas não no sentido de que o Congresso de Ibiúna, a repressão ao Congresso de Ibiúna significou, aí sim, uma retração, mas isso era as vésperas do AI-5, né? Era o momento de maior endurecimento da ditadura. Em 77, nós estávamos avançando no sentido da redemocratização. Então, acho que essa é uma grande diferença, né? Laís, há pouco tempo eu tive a oportunidade de ler um artigo teu sobre o teu encontro com Onestino Guimarães. Você não sabia quem era, você desconfiava, e depois você teve certeza de que você havia encontrado Onestino no Rio de Janeiro, se não me engano, no Monumento aos Pracinhas, né, no aterro do Flamengo. Né? Exatamente. E é um texto belíssimo. Né? Para a gente finalizar esse bloco, e antes de, no último bloco, fazer uma discussão sobre a atualidade, né? Eu gostaria que tu socializasse, né, com quem não teve a oportunidade de ler esse teu texto, né, como foi esse teu encontro com Onestino Guimarães. Olha, que linda lembrança, me emociona de lembrar isso. Isso foi em 73, acho que em setembro de 73, eu tinha 19 anos, e tinha ido para o Rio de férias com meu namorado, da época, eu tinha 19, ele tinha 23, éramos como muito jovens, né? E eu sabia do Onestino Guimarães, da existência dele, né? O último presidente da UNE, uma liderança importantíssima do movimento estudantil da UNB, era militante da AP, da Ação Popular, estava na clandestinidade, e uns meses antes tinha sido divulgado tudo clandestinamente, evidentemente, se passava de mão em mão. Se a gente fosse pego com um documento desse, a gente ia ser preso imediatamente, mas era um mandato de segurança popular dele. É um texto incrível, porque ele dizia: eu estou sendo ameaçado de morte sistematicamente, e tentava justamente conclamar algum tipo de defesa, né? As forças vivas da sociedade brasileira naquele momento chamavam mandato de segurança popular. Então, eu tinha lido, tinha alguns colegas nossos tinham conhecido de 68, né? Colegas mais velhos, e nesse dia, nessa noite, eu estava com meu namorado e ele disse: vou me encontrar com uma pessoa. Né? Eram esses encontros, os pontos que se chamava na época, encontros clandestinos. Eu sabia que era uma questão, um colega que estava uma pessoa que estava na clandestinidade. Nós encontramos e começamos a andar pelas ruas do Rio de Janeiro, e chegamos até o aterro do Flamengo e nos sentamos, era uma noite linda, conversando, mas a conversa foi muito pouco política, foi uma conversa mais pessoal, em que ele falava que ele tinha uma filha pequena, que fazia tempo que ele não via, que ele não podia ver, porque ele estava na clandestinidade, e isso, e eu fiquei com uma impressão muito agradável dele, de uma pessoa, eu sabia, claro, uma pessoa clandestina, não sabia qual era o nome dele, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha, que podia ser Onestino Guimarães, né? Também não perguntei, porque a gente não perguntava essas coisas na época, quanto menos soubesse, melhor. E um mês depois, que foi a grande repressão à Ação Popular, onde foram desaparecidos, né? O Mata Machado, o Paulo Wright, irmão do reverendo James Wright, que participou do culto ecumênico pelo Vladimir Herzog 2 anos depois, e o Onestino desapareceu. É um dos desaparecidos políticos que até hoje o Estado brasileiro não prestou contas do que aconteceu com eles. E aí, depois disso, e é como termina esse texto, né, eu ouvindo a música do Gil, No Woman No Cry, Não Chore Mais, né, que ele faz a versão da música do Bob Marley, ele fala: sentados no aterro sob o sol, não era sob o sol, era de noite, observando estrelas, disfarçados, rondando, amigos presos, amigos sumidos.
Então, toda vez que eu lembro, que eu ouço essa música, que eu adoro, eu me lembro dessa noite. Parece que ele está falando daquilo. Amigos presos, amigos sumidos, para nunca mais. Recordações, retratos do mal em si, melhor deixar para trás. Só que aí a minha única observação é a letra, porque não é melhor deixar para trás. A gente não pode esquecer, né? Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Então, essa é a história desse encontro com o Onestino Guimarães, e depois de muito tempo eu confirmei que era realmente o Onestino Guimarães. Então, essa é uma lembrança daqueles tempos, é isso, a gente vivia com a sombra da ditadura. Eu nunca fui presa por uma série de circunstâncias, eu não estava no ato da PUC naquela noite, porque eu estava cuidando dos delegados de outros estados. Eu não fui presa na medicina, porque na nossa divisão de trabalho eu tinha sido destinada a fazer outras coisas. Mas a sensação de que em algum momento, a gente ia ser preso era permanente para essa juventude. E aí, voltando aos nossos grandes músicos, a música do Chico, Chame o Ladrão, né? A polícia não era vista como proteção, era vista como uma ameaça, né? Porque era a polícia repressiva da ditadura, que, aliás, continua até hoje, né? Nos bairros populares, periféricos, para a juventude negra popular, a polícia, uma grande parte da polícia nunca deixou de ser isso, né? Laís, nós precisamos fazer mais um intervalo e o Trilhas da Democracia volta em instantes. O Trilhas da Democracia está de volta, entrevistando hoje a socióloga, ex-dirigente, grande liderança do movimento estudantil na década de 70, do DCE Livre, da Universidade de São Paulo, Laís Abrão. Laís, eu queria encerrar esse nosso rico diálogo, né? Essa rememoração que é necessária ser feita, como você acaba de dizer, a gente não pode esquecer desses momentos e levar aos estudantes, né, à sociedade em geral, esse pedaço triste da nossa história. Eu gostaria de encerrar esse nosso diálogo perguntando a você qual a sensação política, né, mas também a sensação existencial, né, de ter participado de uma conjuntura de luta pela liberdade, pela democracia na sua juventude, e agora, na sua maturidade, ter que voltar a lutar pelos mesmos valores que se imaginava terem sido conquistados, com todas as nossas mazelas sociais, com todas as nossas limitações, mas voltar a ter que lutar pelas liberdades civis, coletivas, pela democracia política, a fim de que não sejam retiradas pelo atual presidente da República e seus seguidores. Olha, essa é uma excelente questão. Acho que eu vou começar aqui citando uma outra colega nossa da época, grande liderança estudantil, Vera Paiva, filha do deputado Rubens Paiva, desaparecido político até hoje, né? Que ela diz: a democracia e os direitos humanos é um tema pelo qual nós temos que lutar e reafirmar cada dia, a cada geração. Eu acho que isso é muito verdade, porque exatamente a minha geração, a gente fez esse caminho, né? Do fundo do poço até a recuperação da democracia, com o movimento das diretas já, movimento pela Constituinte, tudo isso, no final, não foi diretas já em 84, mas a gente recuperou as eleições. Eu votei pela primeira vez para presidente aos 34 anos de idade, né, porque foi só quando se pôde votar em 89. Nós tivemos uma Assembleia, não tivemos uma Assembleia Legislativa, uma Assembleia Constituinte como nós queríamos, soberana exclusiva, mas tivemos, e uma Constituinte da qual saiu uma Constituição que é uma referência em termos de ampliação dos direitos sociais, direitos democráticos, etc.
Não tivemos anistia ampla, geral e restrita com punição aos torturadores, mas tivemos uma anistia restrita que permitiu que voltassem ao país os exilados, que saíssem da prisão os presos políticos. E, na verdade, a gente, apesar de saber que ainda havia muito que conquistar, que caminhar, e que justamente vincular a luta pela democracia com a luta contra as profundas desigualdades estruturais que caracterizam a sociedade brasileira, né, a gente podia dizer, bom, não chegamos lá, mas estamos avançando nessa direção. Então, essa é a minha sensação pessoal e a sensação dos meus amigos da minha geração, de que a gente estava continuando esse caminho. E nós não imaginávamos que fôssemos viver esse retrocesso terrível que estamos vivendo, né? Um retrocesso em que realmente você destrói espaços democráticos, em que você introduz elementos em que um setor da sociedade pede a volta da ditadura, em que se ameaçam as eleições, como ocorre hoje concretamente, em que tem que se criar uma carta aberta assinada por quase 1 milhão de pessoas pedindo respeito às urnas eletrônicas, o respeito ao processo eleitoral. Nós não imaginávamos esse retrocesso e como o retrocesso foi rápido, porque a gente demora muito tempo para construir instituições democráticas, mas elas podem ser destruídas muito rapidamente, ou as políticas públicas, né? As políticas públicas de inclusão social que foram desenvolvidas, principalmente nos governos Lula e Dilma, e que fizeram com que o Brasil saísse do mapa da fome, eliminassem a pobreza, a extrema pobreza, etc., como isso pode ser destruído tão rapidamente. Então, eu acho que a lição que nos fica, a sensação ela é muito ruim, nesse sentido de que não esperávamos esse retrocesso, mas, ao mesmo tempo, é um aprendizado também de que a gente não pode esmorecer na luta, que a gente tem que continuar lutando aonde a gente estiver para que a democracia, os direitos humanos, a igualdade se afirmem a cada momento. E eu acho que uma lição, e com isso também eu termino aqui, uma lição que ficou da nossa geração é que esse aprendizado de luta, de resistência, de discussão democrática, de trabalho coletivo, é algo que eu sinto isso em mim e nos meus companheiros e companheiras da época, a gente levou esse aprendizado para onde a gente foi, para a construção das nossas carreiras profissionais, muita gente trabalhando com políticas públicas, muita gente se dedicando à organização sindical, à militância política partidária, mas eu acho que essa escola do movimento estudantil, nesses tempos tão duros, de resistência, mas também de avanços, é algo que não tem preço, né? É algo que nos formou como profissionais, como cidadãos. Nós éramos bons alunos, nós fazíamos muita política estudantil, mas estudávamos e tínhamos compromisso com as nossas profissões, né? E eu acho que isso a gente é o que marcou a nossa trajetória até hoje. Então, eu acho que assim, o que fica é isso. Temos que continuar lutando sempre pelas coisas que a gente acredita, pensando num Brasil democrático, igualitário, que a gente tem que reafirmar e recuperar. Laís Abramo, socióloga, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, ex-diretora da OIT no Brasil, ex-diretora de Desenvolvimento Social na CEPAL e, principalmente, liderança do movimento estudantil de 1977 na Universidade de São Paulo. Laís, foi um enorme prazer dialogar contigo nesse 11 de agosto. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo e defendendo a democracia e os direitos humanos. Até lá.